e hoje a gente vai estar travando debate sobre o texto do João, do João Pedro Stedley, que é a questão agrária no Brasil, o debate tradicional de 1500 a 1960. Para isso, a gente conta com a presença do Adalberto Floriano Greco Martins, que ele é mestre em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo e doutor em Geografia pela Federal do Rio Grande do Sul. Adalberto, ele atuou na década de 90 com a Confederação, contribuiu com a Confederação das Cooperativas da Reforma Agrária no Brasil e atualmente colabora com a Cooperativa Central dos Assentamentos de Reforma Agrária no Rio Grande do Sul e com a Cooperativa de Serviços Técnicos. Então, se o Adalberto quiser falar alguma coisa agora no início, tá aberto. Senão, já passamos para a apresentação quando a Júlia entrar. Desejar a todos uma boa tarde, não é? Eu sou membro da direção estadual do MST aqui do Rio Grande do Sul também, e colaboro no setor de formação, né, agora, né? Anteriormente era no setor de produção na Cooperativa Central, na COCEARES, né? E lembrarmos que hoje, há 25 anos atrás, tivemos o massacre do Dorado de Carajás, né? Então, para nós, o MST, é uma data bastante simbólica, e houve hoje uma série de trancamentos de estradas aí pelo interior do país, né, como um dia de marcar, não é, a denúncia desse massacre, e que se tornou um dia nacional da reforma agrária e o dia internacional da luta camponesa, né. É isso aí. Depois da exposição da colega, eu faço os comentários sobre essa coletânea de textos que o João Pedro organizou, tá bem? Obrigado, Adalberto. Agora a gente vai passar para a apresentação do livro. Júlia, tá aí? Boa tarde, gente. Tá bom, tá ok meu áudio? Bom, o Stedley organiza essa série Nesse livro, vai se tratar da elaboração do que significa questão agrária brasileira, iniciando-se pela sua origem, né, sendo a questão agrária as diferentes análises, percepções de como se organiza o campo, a propriedade, o uso, distribuição territorial do território brasileiro. E começa pela exposição de como o Brasil é colonizado, porque o PCB vai considerar que a origem do Brasil é feudal. Isso vai ser determinante para a política que vai ser apoiada pelo partido. Então, no início, no momento do Brasil colônia, implantado no Brasil um modelo monopolista, agroexportador, que vai iniciar a divisão latifundiária e monopolista do território. Depois passa a se necessitar que isso a gente está num momento escravista ainda. Depois passa a se necessitar que a escravidão acabe e para evitar que essa grande massa de novos recém-libertos escravos se aproprie da terra, é implantada a lei de terras, e estou citando isso porque que está na introdução ainda, porque já foi citado muitas vezes a importância dessa lei aqui nesse grupo e em muitos outros momentos, porque é o momento onde é estabelecida oficializada a propriedade privada da terra, porque antes ela era propriedade da colônia. Então agora a terra passa a ser de quem tem dinheiro para comprá-la. E os trabalhadores, os escravos recém-libertos que passam a não ter mais empregos no campo, vão para a cidade fazer trabalho braçal e são afetados exatamente pela mesma lei de terras. Então, começa a ser
criadas e as favelas, e aí acho que é um dos momentos onde começa a aparecer claramente a relação entre campo e cidade, como a determinação de um território, a formação de um território determina a formação do outro. Depois, já mais para frente, Nera Vargas começa uma industrialização, que o Stedley vai denominar como, apontar que é uma industrialização dependente, porque não quebra com uma dependência, não quebra não existe uma ruptura com os países centrais, nem com a oligarquia rural. E eu acho que isso é uma das coisas que, enfim, tudo isso eu acho que ele explicita na introdução é um certo indicativo de que ele tem uma discordância com a tese do PCB. Partindo para as teses, como eu disse, o PCB vai investir bastante em explicar por que o Brasil tem uma origem feudal, porque isso vai justificar mais para frente a necessidade de uma aliança com a burguesia para se desenvolver a questão agrária e resolver as questões dos problemas agrários no Brasil. Tanto que quando eles explicam mais para frente, lá pelo, acho que no artigo 5, onde ele explica mais detalhadamente quais são os caminhos que tem que se fazer politicamente, economicamente, quais são as decisões que têm que ser tomadas para resolver a questão agrária brasileira, que ambos os partidos vão concordar que é o monopólio da terra, que é necessário acabar com o monopólio e o latifúndio. Então, existem muitas semelhanças na maneira como eles vão explicitar essas políticas, que é a desapropriação e nacionalização das terras estrangeiras e das empresas estrangeiras que estão investindo na terra, evitar que o capital seja enviado para fora, que as grandes propriedades sejam taxadas, que exista uma taxação gradativa, que exista fiscalização dos grileiros, da medição de terras, que exista, que se invista bastante nas áreas próximas dos centros urbanos para fortalecer essa relação, que é necessário a organização do camponês e da união com o camponês, do camponês e o trabalhador urbano. E eu acho que a principal... Então, existem muitas semelhanças nesse o que fazer, mas a diferença principal é que o PCB está apoiando, está apostando no desenvolvimento capitalista do campo. Por isso que ele precisa tirar essa coisa do feudalismo da frente, porque a formação feudal do Brasil é o grande impedimento para que o capitalismo desenvolva as forças produtivas no campo, e esse é nossa grande barreira, enquanto o PTB apoia como única saída uma saída da Revolução Socialista e acho que tem aí uma compreensão de que a entrada do capitalismo no campo na verdade, não melhora as condições do trabalhador. Pelo contrário, ela intensifica o caráter da exploração. E eu acho interessante, né, ele fala no último capítulo que ele vai falar do Brizola e do plano que o Brizola tinha para o Rio Grande do Sul, e como esse plano foi vetado pelo governo e pelo latifúndio, porque transferindo a renda
do imposto territorial rural para os municípios, impedindo, assim, que esse plano fosse seguido em frente. Tem muitas... Enfim, eu acho que isso é o principal dessas diferentes teses sobre a questão agrária, sendo que esse é o início da discussão da questão agrária politicamente. É isso. Obrigado, Júlia. Agora vou dar a palavra para o Adalberto contribuir. Tem cerca de 30, 40 minutos. E depois a gente abre para questões e para o debate. Beleza, tu me controla aí no tempo, tá faltando aí uns 5 minutos, tu me avisa, tá bem? E vamos tratar pelo apelido, o pessoal trata mais por Pardal, acho que é mais fácil, né? O nome é mais comprido, Adalberto, né? E a militância me conhece mais pelo apelido. Olha só, eu vou fazer uma exposição aqui, pegando 3 grandes momentos, que aquele conjunto de artigos tenta abordar, né? Tem textos bem marcados de épocas, outros que são um pouco mais largos, né? Como o do Alberto Passos Guimarães, do Nelson Werneck Sodré, que são mais largos na história, né? Então, vou pegar um pouquinho essa fase colonial brasileira, essa fase da transição do trabalho escravo para o trabalho livre, e aí vamos pegar essa fase aí, vou juntar Estado Novo e pós-Segunda Guerra, né, onde se acelera a industrialização brasileira, né, onde está situada aí as escritas de todos esses textos aí que vocês viram, né, na década de 50 e 60. Bom, então vamos devagarinho, para e passo, né, não é muito costumeiro, né, ao abordar a questão colonial nossa, ou essa história colonial, a gente se dá conta de alguns antecedentes, né, antes da chegada de Cabral aqui, que vai marcar a nossa colonização, né, e os textos pouco abordam isso, né. Então, veja, essa empresa colonial, que é até o nome que o Alberto Passos Guimarães utiliza, né, e outros autores também vão utilizar essa expressão, e não tem nenhum problema usar essa expressão de empresa colonial, que ela está estruturado, outros autores vão chamar de plantation ou de plantagem, está estruturado na grande propriedade, está estruturado na produção de monocultivo, e esse monocultivo gerando uma mercadoria para o mercado externo, né, sustentado, lastreado pelo trabalho escravo. Então, essa característica de empreendimento econômico, ela não é uma novidade brasileira, ela antecede a chegada de Cabral aqui. Então, a primeira característica que antecede é essa, olha, então, a partir das experiências portuguesas, com a expansão marítima portuguesa, nas Ilhas Atlânticas, Açores, Madeira, Cabo Verde, um pouquinho mais tarde, lá em 1480, eles vão chegar em São Tomé e Príncipe, eles vão utilizar essa lógica, né, de empresa colonial com essas características, a grande propriedade, né, trabalho escravo, produção de monocultura para o mercado externo. E o arranjo fundiário, ou o regime fundiário que lastrearam a ocupação dessas ilhas atlânticas, vão ser justamente as capitanias hereditárias com doação de terras, que são as sesmarias, né? Então, veja, isso antecede a chegada aqui no Brasil, então isso já está organizado. Em meados do século XV, então 1450, nessa segunda metade do século XV, essa engrenagem está funcionando, o engenho de açúcar já existe posto nessas ilhas. A segunda coisa que antecede, que é muito importante a gente entender, é que existe já se organizando, não está plenamente organizado, mas já vai ter os contornos, né, de um comércio transatlântico de escravos, ou de escravizados, melhor dizendo, né. Então, já no século XV, você já tem pelo menos 3.000 quilômetros de todo o litoral africano, né, pega da Mauritânia até Congo, né, Angola um pouquinho depois, você vai ter aí a ocupação portuguesa e o tráfico transatlântico já se iniciando, né, não para o Brasil, porque ainda não havia a colônia brasileira, mas esse tráfico de escravos, essa mercadoria, escravizados, já estava posto
na ordem mercantilista, não é? Bem, e o terceiro elemento que antecede, que vai marcar nossa ocupação aqui, é que justamente esse mercantilismo português, né, e as grandes navegações que os portugueses vão desenvolver, né, e chegar ao Oriente, só para vocês lembrarem, em 1498, o Vasco da Gama está indo para as Índias, né? Então, Portugal está ocupando, não é, a costa oriental africana, está ocupando a Índia, lá em Goa, está ocupando, e vai chegar lá em 1530, está chegando na China. Então, veja, o grosso do capital comercial português, essa burguesia comercial portuguesa, o grosso desse capital, está investido no que vai se chamar, então, de Império Oriental Português. Bom, então essas três características não é muito costumeira a gente ver no debate sobre a nossa colonização, mas ela vai marcar a nossa colonização, né? Primeiro, marca porque, não é, nós vamos ter de 1500, a chegada de Cabral aqui, a 1534, quando nós vamos ter as capitanias hereditárias, né, esses 34 anos, a gente vai ter apenas ocupações pontuais, feitorias, que é um armazém fortificado no litoral, que existe um intercâmbio, um escambo que é realizado com os povos indígenas brasileiros, onde os portugueses trocam pau-brasil, os índios vão trabalhar, cortar esse pau-brasil, trazer para as feitorias, em troca de algumas manufaturas que eles recebem em troca desse pau-brasil. Então, nós vamos ter 34 anos sem ocupação. Bom, isso por quê? Porque o grosso do capital está fora daqui, não é? Mais adiante, em 1534, eles vão fazer as capitanias hereditárias, vão estabelecer essa lógica, não é, de donatário, que é um nobre português que recebe uma porção enorme de terras para administrar. Então, veja, a coroa não tem capacidade de ela administrar por ela, então ela terceiriza. Então, capitanias hereditárias é uma terceirização da colonização, vocês compreendem a lógica? Então, eu, rei, estou cedendo uma imensa porção de terras para um nobre português colonizar uma baita porção de terras. E esse nobre vai escalar colonos portugueses, que são outros nobres, com posses menores, para receber nada menos, nada mais do que 13 mil hectares de terras, que são as 3 léguas em quadras, né? Dá mais ou menos 13 mil hectares, né? Para lá se estabelecer um engenho de açúcar, né? Bem, das 15 capitanias definidas em 1534, só 11 foram ocupadas, né? E algumas não foram ocupadas. Esse donatário arrendou para outros, né? Então, você percebe que a própria burguesia comercial portuguesa estava com seus capitais em outro lugar, que era a parte oriental. Isso não desqualifica Portugal, nessa fase, como uma das maiores potências mercantis da época, que era, né? Então, século XVI, 1500, Espanha e Portugal eram as 2 maiores potências comerciais do mundo, né? Depois eles vão perder esse espaço para os holandeses, ingleses e também um pouco dos franceses, né? E marca a nossa Constituição, né? Então, veja, ao estabelecer 1534 as capitanias, nós podemos dizer aí que começa a colonização de fato. Bom, mas e o engenho de cana-de-açúcar? Quando que ele se põe mesmo? Então, nós podemos dizer que em torno de 1570, 1580, nós vamos ter esse empreendimento, essa empresa colonial posta, sobretudo no Nordeste brasileiro. Aí no Nordeste lê a capitania de Pernambuco, a capitania de Salvador, né, e São Vicente em São Paulo. É o que nós tínhamos de polos econômicos aí nesse período. Mas e a força de trabalho escravizada? Era quem? Eram os escravos negros? Não, não era. 2/3 nesse período inicial, no século XVI, né, 2/3 desse plantel de escravizados eram índios, né? E quando que vai se dar essa transição? Na virada do século XVI. Lá, 1640, 1650, você já não vai mais achar indígenas escravizados nos engenhos de cana. Isso por quê? Porque existe uma resistência imensa indígena no Brasil, que é pouco estudado, pouco divulgado, não é? Mas existe um monte de lutas de povos contra a escravização.
né? Claro que é uma série de histórias de alianças de portugueses com povos brasileiros aqui que lutavam, eram inimigos entre eles, que os portugueses lidaram com isso, né? Enfim. Mas o engenho, então, se estabelece como um grande empreendimento colonial, 1570, 1580, e a base da força de trabalho escravizada era indígena, e no século seguinte já vai se pôr, né, a força negra para os escravizados nos engenhos de açúcar aqui no Brasil, né? Por isso que lá, 1650, vai ganhar muito destaque, um pouquinho mais adiante, né, o tráfico de escravos de Angola, né? Tem toda uma história que não vai dar tempo de contar aqui, sobre essa ocupação do litoral ocidental, né, seja, então, a África Ocidental, a África Central, onde está Congo e Angola, tem toda uma história aí que não vai dar tempo de contar, né, mas que vai remeter a formas diferentes de ocupação portuguesa desses litorais, mas Angola vai ser o principal, digamos, Angola e parte do Congo, né, vai ser o principal porto, vão sair de lá em torno de 4,9 milhões de escravizados para o Brasil, né, ao longo desses 380 anos de escravidão. Bem, então veja, essa plantation é esse empreendimento colonial que associa esse colono português, que é um nobre de menos posses, né, é um sesmeiro, que associa ele aos interesses também ligados, né, à coroa portuguesa e ao donatário. Então, eles são sócios desse empreendimento, né, que duplamente se retroalimenta. E esse sesmeiro está aqui, é uma colônia de exploração, ele não está aqui para se fixar, ele está aqui para ganhar dinheiro, então ele está aqui para fazer fortuna, a partir desse empreendimento colonial chamado engenho de açúcar, mas está aqui também para ganhar título nobilitário, que a terra lhe dá. O que seria isso? Ele vai virar um duque, vai virar um marquês, né? E ele quer acumular alguma riqueza e voltar para Portugal e se tornar um nobre aceito, né, digamos, nesse estamento da colônia ou da metrópole portuguesa, né? Então, esse pensamento que vai marcar essa fase nossa. Um outro pensamento também, e gera práticas muito claras, essa ideia de que o que é nobre, né, até eu acho que foi Alberto Passos que põe isso no texto, o que é nobre é a luta das armas, é o domínio das armas, é o cara que tem domínio das armas. O trabalho manual, ele não engrandece, ao contrário, ele é algo pejorativo. Então, esse colono português vem aqui com essa mentalidade, ele não vem aqui para trabalhar, ele veio aqui para explorar a força de trabalho escravizada de outros, né? Bem, então isso vai marcar o nosso regime. Claro que toda essa história, século XVI, século XVII, século XVIII, tem uma série de coisas que seria importante colocar para vocês, né? Mas entendo que a primeira grande resistência popular vai ser a indígena, sobretudo no século de 1500, século XVI, né? Depois vai se dar, então, a resistência negra, né, a partir dos quilombos. A ocupação holandesa é muito importante, que não vai dar tempo de falar aqui, né, por uma série de fatores, mas ela, ao se pôr, né, lá 1630, ela vai gerar condições para surgir, né, o quilombo de Palmares, que não é um único... O quilombo é uma federação de aldeias, de mocambos, né? Então, Palmares é quase que uma república, né? Então, essa seria a grande expressão, são de 1630 até 1690 e alguma coisa, né? Então, são mais de 50 anos, né? Então, note a importância de Quilombo do Palmares, que é a maior organização de um Estado, né, ou de uma república fora do continente africano, né? Vai ser Quilombo do Palmares. Então, a relevância que isso tem para nós, né? Depois, no século XVII, nós vamos ter algo importante, né, que vai ser a mudança do ciclo, vai se pôr, né, o ouro, né, o diamante, então começa-se uma nova lógica econômica, começa a se organizar um mercado interno, né, dentro do país, né, começa a abrir para outras profissões, ideias liberais começam a ter mais abertura e aceite,
no nosso país, não é? Nós vamos ter a Inconfidência Mineira, que apesar de ser, digamos, propor o fim da dominação colonial, ela não coloca o fim da escravidão, né, em contrapartida, veja só, né, aqui, Inconfidência é 1789, né, como é simbólica essa data, né, da Revolução Francesa, ela está recebendo esses influxos da Revolução Francesa um pouco antes, 1770 não recordo bem agora, a independência americana, então vai estar tendo esses afluxos aqui, né, mas, sobretudo, a Conjuração Baiana, que é de 1790, se não me engano, 96, 97, ela vai ser uma revolução popular que vai colocar na ordem do dia o fim da escravidão, né, a construção de uma nação, o fim da dependência colonial, né. Bom, então o século XVIII vai ser muito rico, não é? E também no agrário vai ter coisas interessantes, porque você vai ver surgir com força um campesinato organizado, com um mercado de algodão para exportação para a Inglaterra, né? Essa independência americana gerou uma série de lutas, não é a Guerra Civil Americana, que é mais tarde, mas a independência se desorganiza a plantation escravista do sul dos Estados Unidos, de algodão, né, nessa luta pela independência, e aí isso abre brecha para o mercado. A Inglaterra, já nesse período, pense a segunda metade do século XVIII, né, 1750 para diante, eles já estão lá com a Revolução Industrial em andamento, então eles dependem de muito algodão, né, que vinha da Índia e vinha dos Estados Unidos, né, e com a independência americana, em 1776, eles vão ter problemas para fornecer para a Inglaterra, então abre espaço aqui para esse camponês que não tem propriedade, que é um poceiro, que é um cultivador pobre, vender algodão, plantar algodão que ele não plantava antes, passa a plantar, né, e exportar para a Inglaterra através de duas companhias que a coroa portuguesa vai criar aqui no Brasil, né, a Companhia do Comércio do Pernambuco e da Paraíba, e depois, um pouco depois, do Maranhão e do Pará. São duas empresas comerciais que vão, na segunda metade do século XVIII, intensificar as atividades comerciais e criando brechas, inclusive, para a formação de uma outra lógica de inserção na economia do campesinato, né? Mas essas companhias também geraram problemas, porque ela, no caso do Maranhão e do Pará, é ela que vai introduzir, né, o trabalho escravo nessas regiões, né? Para justamente produzir algodão com trabalho escravo, produzir arroz com trabalho escravo, né? Algumas fazendas de cacau também vão ser com trabalho escravo, enfim. Então, esse século XVIII, ele também é bastante rico, que nós vamos passar rapidamente por ele, né? Bem, então, veja, então nós vamos ter a base da lógica econômica nesse período colonial nosso, essa grande fazenda exportadora, não é, centrada no trabalho escravo, não é, em monocultivos que geram produtos de exportação. Bem, essa é a plantation. Isto posto, não é, nós vamos entrar numa fase que vai ser já, século XIX, nós já vamos ter 1808, a chegada da coroa portuguesa no Brasil, que acaba, na prática, com esse domínio metropolitano sobre a economia brasileira. Então, o Brasil, em 1808, veja só, a coroa portuguesa está fugindo da Revolução burguesa francesa, né? Estão fugindo do exército de Napoleão que acaba ocupando Portugal. É a maior transferência na história recente, né, de toda uma burocracia, né, de Estado e de toda uma nobreza para um outro país. Então, 1808 marca isso, a chegada de Dom João VI aqui. Então, a nossa economia acaba assumindo todos os elementos da metrópole. Então, acaba aquela, digamos, aquela tributação que havia, ou sobre-exploração que havia na nossa economia, e a nossa economia passa a ser o centro econômico de fato, não é? E em 22, então, com a independência, isso oficialmente se encerra. Então, isso vai dar uma nova dinâmica econômica nossa. O café já está posto, né? Você já vai ver surgir em 1840 o café como principal produto de exportação brasileiro, né? Então, você já vai estar com um novo ciclo em andamento aí. Bem, a independência, ela vai suspender esse regime de doações de terras, não é? Então, Dom Pedro I, ainda que esteja suspensa as doações de terras na forma de sesmarias, ele vai seguir doando terra para conseguir criar estabilidade para o seu governo.
ainda que formalmente está encerrada, né, ou suspensa as doações. O grande giro vai se dar, então, em 1850, quando, como foi dito pela companheira aí, não é? Então, vai surgir a Lei de Terras. Mas, vejam só, a nossa Lei de Terras, de 1850, ela é precedida de um debate de uma outra lei, que um pouco antes o Senado e o Congresso votam, né, do Império, né, eles vão votar, que é a Lei Eusébio de Queiroz. O que trata essa lei? Ela trata do fim do tráfico negreiro, ou transatlântico de negros. Quer dizer o seguinte: olha, fazendeiro do café, olha, senhor do engenho, não vai ter mais renovação de mão de obra escrava a partir da África. Não é? Então, e aí? Então, esse fato, não é? Note que desde 22, quando a Inglaterra reconhece a independência do Brasil, eles condicionam algumas coisas para reconhecer a nossa independência. O primeiro condicionamento era o Brasil assumir a dívida de Portugal, que era imensa, de Portugal com a Inglaterra. Então, nós tivemos que assumir essa dívida. E o segundo era acabar com a escravidão. Né? Então, desde 22, eles foram enrolando, até 1850. Né? E essa data é marcada porque é justamente nesse ano que a frota inglesa começa a afundar os navios negreiros. Né? Então, rapidamente, já em 33, eles já tinham votado e não aplicavam essa lei, não é? Mas em 50, então, volta a baile esse debate do fim do tráfico negreiro e, bom, então acabou o tráfico negreiro. E não é por acaso que logo em seguida entra a discussão da Lei de Terras, que também é uma discussão que vem já anteriormente, mas que ali em 1950 não fica claro. Bom, se as pessoas vão se tornar livres futuramente, acabou o tráfico negreiro. Então está dado que a escravidão está com os dias contados. Mesmo assim, eles protelaram 38 anos, né, empurraram com a barriga 38 anos para frente. Mesmo assim, já estava claro que ia acabar. Então a questão é, se esse conjunto de trabalhadores escravizados vão ser libertos, se não ter a cerca sobre essas terras, o que vai ser, então, desses trabalhadores para as nossas fazendas? Porque se as terras estiverem livres, essas pessoas que vão ser libertas não vão trabalhar para mim, fazendeiro, vão trabalhar para si mesmo, porque eles vão acessar a terra livremente e vão trabalhar para ele mesmo, com a sua família. Então, a Lei de Terras, ela é muito marcada pela discussão anterior, que é justamente o fim da escravidão que estava posta, né? Marcada com essa lei de Eusébio de Queiroz, que suspende ou acaba, né, com o tráfico negreiro. Então, veja, agora o homem é livre, vai ser futuramente, né, só em 88 que vai ser livre, né, mas a terra é cativa, a terra vai ter uma cerca sobre ela. Bem, então é isso, a Lei de Terras marca esse liberalismo aqui, não é? Para você acessar a terra, você tem que ir para o mercado. Então, esse pensamento liberal do mercado organizando a vida e a sociedade. Né? Então, você precisa de dinheiro para comprar essas terras. Então, se põe a Lei de Terras. Evidentemente que a Lei de Terras, ela vai ser de 1850, só mais adiante, lá em 52, 53, que ela vai ser normatizada. Não é? Quem vai registrar isso nos poucos cartórios que existiam, mas também poderia ser registrado nas paróquias das igrejas, vão ser os donos das terras, né? Esse conjunto de camponeses, homens livres que viviam das posses, né? Ou de uma agricultura itinerante que andavam por diversas áreas de terras, esses homens homens e mulheres, não vão registrar essas terras, nem vão saber disso, né? Bem, enfim, então, aquela grande fazenda, Sesmarias, ela vai ser declarada, e bastava declarar, era uma autodeclaração, né? Eu, claro, trazia a minha carta régia que me dava esse direito àquela Sesmaria, mas eu podia declarar algo maior, né? E eu só simplesmente eu declarava quanto que eu tinha de terra sendo incorporada, né? Bem, então isso é 1850, que marca uma giragem muito importante, porque de 1850 a 1860, essas grandes fazendas escravistas, como que elas vão sobreviver se já não pode renovar o seu plantel de escravizados a partir do tráfico negreiro, transatlântico, né? Então, esses 10 anos vão ser
intenso tráfico interno. Então, sobretudo no café, pela força econômica do café, seja no Vale do Paraíba, lá no Rio de Janeiro, né, seja no Oeste Paulista, que já está começando, né, a ganhar força, né, no Planalto Paulista, em 1850 ele está chegando em Campinas, Jundiaí, depois, mais adiante, depois com a República Velha, que vai chegar no Oeste Paulista, né. Então, esses cafezais de São Paulo também, e do Rio de Janeiro, vão atrair essas escravarias que vão ser vendidas das grandes fazendas de cana-de-açúcar, mas também das fazendas pecuárias, seja do Sul como do Nordeste sertanejo. Então, eles vai migrar, nesses 10 anos, a renovação do plantel nos cafezais paulistas vai se dar pela essa migração interna de escravizados, né? Mas, em 1860, isso entra em crise, não tem jeito, não se mantém, não é? E vai ainda durar mais 28 anos, né, para ter a abolição e logo em seguida, né, um ano depois, a República. Então, 1888 tem a abolição e 1889 cai a base da economia, que é o trabalho escravizado, cai. Alguns autores vão dizer, isso que marca o fim de um modo de produção, olha a força disso, né, não é simplesmente um regime de trabalho, cai um modo de produção. E isso leva, inclusive, a gerar uma nova forma de organização societária, que é a República, de organização de governo, né, da superestrutura do Estado. Alguns autores vão ver naí o surgimento do Estado burguês, né, entre 1889 a 1891. 91 é a Constituição, a primeira Constituição republicana do Brasil. Então, aí, alguns autores vão ver que se dá a formação do Estado. Ele deixa de ser um Estado escravista moderno e passa a se tornar um Estado burguês. Isso são alguns autores, né? Tem várias interpretações aí. Bom, o que é importante entender nessa transição? Termina o trabalho escravo, cai a monarquia e surge a república, né? O importante é perceber o seguinte, essa Constituição de 1891, ela vai transferir as terras públicas, que é a maioria das terras no Brasil, certo? Elas vão ser transferidas para as gestões dos governos estaduais. E isso vai formar o latifúndio que nós conhecemos hoje, deriva desse ciclo, não é só do ciclo colonial das sesmarias, você vai ter fazendas, que você vai fazer o que se chama cadeia dominial, que é de domínio, muitas delas chegam nas sesmarias, essa carta régia. Né? Mas a maioria das grandes fazendas, ela vai se formar justamente na República Velha, quando os governos estaduais estão gestionando as terras públicas, né? Então, o latifúndio amplia ainda mais o seu tamanho, né? Então, há uma incorporação de terras públicas, né, pela grande propriedade, algo muito parecido com o que está ocorrendo hoje, né? Não vai dar tempo de entrar na atualidade, mas é o que está acontecendo muito parecido com hoje. Então, vai se formar, né, vai se estender, vai se ampliar essa grande fazenda, né, com as terras públicas no período republicano. Não é à toa que é nesse período que vão explodir os primeiros grandes movimentos de massas de camponeses, né? Então, você vai ter, né, uma grande luta importante, né, que vai ser Canudos, né, onde você vai ter ali 1893 a 1897, né, você vai ter a República, não vou chamar de República, mas vai ter lá, né, o Belo Monte, né, que é o povoado que vai se formar ali no sertão baiano, né, onde vai ter o Antônio Conselheiro, que vai ser a liderança, como também em seguida, um pouco mais tarde, 1912 a 1916, você vai ter, né, essa revolta do contestado, que já pega aqui Santa Catarina, que vocês conhecem melhor do que eu, essa região contestada entre Argentina, Santa Catarina e Paraná, né? Ali vai ter também vários José Marias, né, que vão surgir ao longo dessas lutas, né? Vai ter várias lideranças internas, né? Mas o que é importante é que são lutas de massas, né, radicalizadas, que constroem alternativas do povo tentar sobreviver em meio a essa apropriação privada das terras públicas, não é? E dirigida por líderes messiânicos, messias, né? Então, são lições muito importantes e interessantes. Então, é produto dessas desigualdades que já estavam postas na nossa sociedade, né?
Bem, entrando, então, ao final da República Velha, né, nós vamos ter em 30, então, o golpe de Vargas, e lá em 37 a formação, um outro golpe, que é o Estado Novo. Então, aí surge uma ditadura civil de Vargas, aonde então se acelera a nossa industrialização brasileira, a indústria de base começa a ser montada aí, né? Bom, mas o que importa de Vargas nesse período? Importa que ele vai criar pela primeira vez na história uma política setorial para a agricultura. Mas antes disso, lá em 30, no golpe, né, a oligarquia, em especial o setor agroexportador, ele é desbancado do aparelho do Estado. Não é? Ele perde força no aparelho do Estado. E também, pela primeira vez, surge uma crítica à agricultura com esse formato das grandes fazendas, centrado na exportação de produtos primários para os países centrais. Então, já vai ter uma crítica aí. E a agricultura passa a ser vista como uma parte da economia. Até aqui não tinha essa ideia. A agricultura era um todo do Brasil. Não é? E agora começa a se perceber como um ramo, como um setor, e não pode ser mais ele o condutor, o central da dinâmica. Né? Celso Furtado vai até dizer, ó, a partir de 30, a dinâmica vai se dar a partir do mercado interno, aqueles investimentos, em especial do setor industrial, naqueles produtos do mercado interno é que vai dar a dinâmica econômica, a nova dinâmica, né? Não é mais o mercado externo, ainda que esse mercado externo vai ser importante para trazer divisas, moedas estrangeiras, para seguir com o nosso processo de industrialização. Mas veja, então em 30 você vai ter essa crítica a essa lógica agro-primária exportadora, né? Já com o Estado Novo você vai ter a organização setorial. O que quer dizer essa política setorial para a agricultura? Você vai ver surgir vários institutos ou departamentos para vários ramos. No trigo vai surgir o serviço do trigo, você vai ter no açúcar o Instituto do Açúcar e do Álcool, você vai ver o Departamento do Café se transformando um pouquinho mais adiante, né, no Instituto Brasileiro do Café, que é o IBC, né, o Instituto do Pinho, você vai ver surgir o da borracha, vai ter vários institutos do sal, né, tentando trabalhar com vários produtos da agropecuária brasileira. E também com Vargas, né, no Estado Novo, ele vai promover uma política de colonização, não é? Então vai surgir nas fronteiras, né, digamos, do nosso território, você vai ver surgir em 1943 a colônia agrícola de Dourados, no Mato Grosso do Sul, que teve um papel bem importante até hoje, se você vê a configuração geográfica ou fundiária daquele estado, né, você vai ver que o sul do Mato Grosso do Sul são pequenas propriedades ou médias propriedades e os tamanhos dos municípios é tudo pequenininho, é produto dessa política de colonização que o Vargas fez. Você vai ver isso em Ceres, no Goiás, você vai ver isso no sudoeste do Paraná, não é? Com a Cango, que é a Colônia Nacional Agrícola General Osório. Não é? Então, o que quer dizer essa colonização de Vargas? Ele está sinalizando a oligarquia rural brasileira que ele não vai mexer nos setores tradicionais, que é o café e a cana, não é? Mas nas fronteiras ele vai apropriar as terras públicas e dispor para esses camponeses, não é? Outra coisa que é muito importante, ó, vocês já sabem disso, 1943, tu vai ter o quê? Vai ter a consolidação das leis do trabalho, a CLT. No entanto, a CLT não vale para o campo, né? Então, em 43, o trabalhador urbano vai ter direito a final de semana remunerado, vai ter direito a férias, né? Vai ter uma série de outros direitos trabalhistas, o direito de se organizar em sindicatos, né? Mas isso não vale para o campo. Olha só que loucura, né? Então, está dentro desse pacto que o Estado Novo faz com a oligarquia rural brasileira, né? Bom, e no pós-guerra? O que vai acontecer? Desculpa, eu não falei uma coisa bem importante, eu acabei pulando, né? Me passou aqui que vou voltar um pouquinho atrás. O fim do trabalho escravo, então. O que acontece nas relações de trabalho no campo? Nessas grandes fazendas, pega o açúcar, pega, né, o café, pega a pecuária no Nordeste ou aqui no Sul, né, no próprio Centro-Oeste. O que vai ser essa transição para o trabalho livre, né? Então, veja, termina a escravidão, 1888, você não entra necessariamente numa relação de assalariamento das pessoas.
Então, desse ponto de vista, você não pode dizer que a República Velha, não é, esse trabalho livre já é a sinalização no campo de relações tipicamente capitalistas, porque não são, né, não há mercado, né, as diárias que alguns trabalhadores vão receber não é a diária que a gente conhece, daqui a pouquinho vou explicar melhor essa forma de salário, né, que ocorria nessa época, né. Então, veja, o que vai acontecer? 1880, 1890, 1900, o que nós precisamos compreender, não é? Todo esse processo de colonial, né, depois nacional, né, da independência, em que a gente exporta mercadorias, então o capital comercial, né, ele acumula riqueza, mas é uma riqueza ainda pequena, né, e claro, e concentrada na mão de pouca gente, né. Então ela não tem a dinâmica de uma economia industrial, que gera riqueza muito rapidamente, né. Então, o processo de acumulação de capital que está posto em 1888, 1890, 1900, ainda é de um volume de capital pequeno, né, na economia brasileira. E tem um outro agravante, você não tem moeda suficiente para pagar plenamente um salário de um trabalhador no campo, né. Então, qual é a saída para esses senhores, donos das terras, né? Bom, o cara, para ter acesso à terra, vai ter que ter dinheiro para comprar, porque já em 1850 a lei de terra já se pôs. Então, ele precisaria, a terra se tornou uma mercadoria, né? Então, esses camponeses pobres, esses trabalhadores, né, que eram livres, e aqueles escravos que foram libertos, o que vai acontecer com esses caras? Essas pessoas vão ser internalizadas nas fazendas. O que quer dizer internalizadas? Elas vão estar dentro da fazenda, trabalhando no café, ou trabalhando na cana, ou trabalhando na pecuária, sobre relações de trabalho em que ele recebe algum salário, não é? Uma renda monetária, não é? Mas o grosso da reprodução social dessa pessoa se dá pela lavoura que ele vai fazer para ele, não é? Veja só, então, eu estar dentro de um engenho de açúcar, eu vou estar numa condição em que eu posso ter acesso à lenha, à água, a uma casinha modesta, um casebrezinho, uma choupana, né? Mas vou ter lá, né, um pedaço lá de terra onde eu vou fazer uma lavourinha de mandioca, de feijão, de milho, né? Por que isso? Porque essa lavoura complementa aquilo que o salário monetário não é suficiente para a reprodução social dessa força de trabalho e da sua família. Por isso que, em geral, né, na República Velha, você vai ter trabalhadores aceitos nas fazendas, internalizados nas fazendas, na medida que esses trabalhadores tenham família. Por que é importante a família? Porque quem vai fazer essa lavoura vai ser justamente a mulher e os filhos, né, porque esse adulto masculino vai estar, ora no café, seja a fazenda de café, seja, né, na cana, quando for um engenho de cana, né. Então, veja, vai ser esse o padrão, né, de transição do trabalho escravizado para um trabalho livre, que é livre formalmente, mas ele não é nem relações tipicamente capitalistas, e não é livre porque ele pressupõe uma submissão desses camponeses. O que seria essa submissão? O ponto de partida para mim estar na fazenda, ou para mim entrar na fazenda como trabalhador, é o aceite do senhor. O dono da terra aceita eu permanecer na fazenda ou eu entrar numa nova fazenda, não é? Isso vai criar uma relação, com o passar do tempo, uma relação de dependência pessoal. Então, esses camponeses, né, eles vão ser leais aos senhores das terras, né, e vão ser fiéis, né, à liderança, que é um outro fazendeiro que tem ascensão sobre os demais fazendeiros. Ele vai ser, então, fiel àquele coronel, que é essa liderança na região, né. Então, você vai criar na República Velha os traços, né, que vão caracterizar com aquilo que já vem da escravidão, esse mandonismo das oligarquias rurais.
E na República Velha, ao se consolidar o processo eleitoral, você vai ver que essas oligarquias, ao controlar essa massa de votantes, né, vai ter uma série de processos que geram fraudes, né, mas que essas oligarquias locais, né, e essas lideranças regionais vão ser importantes nesse jogo da República Velha, nesse jogo institucional. Mas voltando ao trabalho, então, né, então, quando se termina o trabalho escravo e se põe o trabalho livre, formalmente livre, mas subalternizado, né, a gente vai ter pelo menos duas grandes relações, que são um pouquinho diferentes, mas a base é a mesma. Qual é a base? Ó, monetarização muito pequena na economia, baixa acumulação de capital para me pagar salário pleno, né? Então, eu internalizo esse trabalhador na fazenda e, ao internalizar, a família vai ter que trabalhar para gerar um autossustento lá, uma subsistência que complemente a reprodução social dessa força de trabalho. Então, no Nordeste, nós vamos ter o que vai se chamar de morador de condição, né? E o nome já diz, condição, né? E essa condição pressupõe algumas obrigações desse trabalhador, né? Então, esse morador que é aceito dentro da fazenda de cana, nessa condição de morador de condição, ele vai trabalhar na cana do senhor, né, e vai receber uma diária, né, que é muito menor se esse fazendeiro tivesse que contratar alguém de fora, né. Então, é um saláriozinho pequeno. Em contrapartida, ele vai receber, então, uma choupana, vai ter direito a lenha, água, né, e um pedacinho de terra com uma lavourinha de subsistência. Mas dentro dessa mesma fazenda, pode ter uma outra relação que não é do morador de condição, que é a condição do foreiro. O que é esse foreiro? Foreiro é esse camponês que está dentro da fazenda, que é obrigado, para acessar a terra, a pagar um foro. Foro seria uma espécie de arrendamento, a gente conhece por o termo arrendamento, na época chamava foro, não é? Então, esse cara não necessariamente precisa plantar cana, né, mas ele é obrigado a pagar o foro. E mais, ele é obrigado a pagar uma coisa chamada cambão. O que é esse cambão? O cambão é aquela obrigação do foreiro ou da família do foreiro de trabalhar 20, 15 dias ao longo do ano, né, trabalhar gratuitamente na cana-de-açúcar do senhor. Então, o foreiro tem uma lavourinha, né, ele paga um foro para o dono da fazenda, que tem a sua cana, mas ao longo do ano, sobretudo no período de colheita, ele vai ter que trabalhar 20 dias de graça, trabalho gratuito, né, nessa área de cana que pertence ao senhor. Então, se chamou de cambão. Né? Olha que loucura. Oi. Batemos 40 minutos, mas podemos então, estender. Rapidamente, ó, fechando. Então, nós vamos ter essa condição, né, me dê mais 5 minutinhos para me fechar. No Nordeste, nós vamos ter essa transição do trabalho escravo para o trabalho livre, subalternizado, que vai gerar relações de trabalho do morador de condição, que vai gerar relações de trabalho, que é o foreiro. E no Sudeste, onde está o café, e em certa medida no Rio, mas sobretudo no Sudeste, aqui, falando do Sudeste, é São Paulo, né? Sobretudo em São Paulo, nós vamos ter o imigrante italiano que vai vir para cá, né? Que vai trabalhar na fazenda sobre um formato que a relação de trabalho se chama colonato. Não é o colono que nós aqui do Sul conhecemos, certo? Que isso é uma outra história, que depois no debate podemos explicar o que é isso. O colonato é esse imigrante que é trazido da Itália, da Espanha, que vai para as fazendas do café e que vai viver a mesma relação de dependência pessoal, né? Só que essa relação é contratualizada, ele tem um contrato que vai dizer assim, ó, você vai receber essa choupaninha, você vai ter direito a lenha, a água, né? E você vai trabalhar nessas linhas aqui, ó, nessas ruas de café, você vai ter tantos cafés para zelar. E na rua, na entrelinha dos cafés, você pode plantar, né, no contrato vai dizer o que ele pode plantar. Você pode plantar, ó, é feijão, é milho, é abóbora, né? Então está lá contratualizado. Então vai se formar uma relação desse tipo. Na pecuária sertaneja, nós vamos ter a quarta, aqui no Sul também é algo parecido. Bem, veja, essas relações de trabalho, elas vão até o pós-guerra, elas seguem, é o trabalho livre e formal. Note, ó, a CLT não chegou no campo. A CLT
é lá de 43, né? Mas de todo esse período até 63, quando vai surgir o Estatuto do Trabalhador Rural, só em 63 que a CLT vai chegar no campo, que é o Estatuto do Trabalhador Rural. Mas o que eu quero dizer, assim, para encerrando, é que essas formas de trabalho, né, subalternizadas, né, de trabalho livre, né, mas livre é formal, mas não quer dizer que já seja uma relação capitalista, né, por isso que muitos desses autores vão ver nessas relações de trabalho a servidão e, portanto, o feudalismo, né, mas Caio Prado vai deixar muito claro, isso não são relações subalternizadas, mas não é servidão do feudalismo. Posso ver servidão no sentido da subalternidade e da exploração imensa do trabalho. São formas de extração de uma riqueza, de uma superexploração do trabalho, nessas relações de trabalhos bastante precárias, né? Bem, para ir fechando, o que vai ocorrer? No pós-guerra, as condições econômicas do Brasil, já num processo de industrialização, né, num processo de reconstrução da Europa, em que essas mercadorias agrícolas estão com os preços extraordinários, tão altos, isso gera uma nova acumulação. Note que eu fiz questão de dizer que em 30 nós tivemos os institutos, né, pega o Instituto do Açúcar de Álcool, esse instituto concentrou os capitais, né, aquilo que era engenho agora virou usina. E isso foi uma política pública que levou a essas concentrações, né? Então, você vai entrar no pós-guerra numa condição que você tem engenhos, mas você tem usinas de açúcar e de álcool, né? E essas usinas, o tamanho do capital é outro. Então, isso já está dizendo o seguinte, a economia girou. Já não é mais aquela economia em que a acumulação se dá pelo comércio, agora já vem da mais-valia, já vem do processo industrial, é muito maior. Então, esse fazendeiro, ele já tem acumulação suficiente para pagar mensalmente salário, plenamente, né? Ele já tem também na economia moeda para pagar isso aí, né? Já tem circulação de moeda que permite pagar mensalmente. Então, de 45 até 64, né, vem o golpe, né? O que você vai ter? Você vai ter a expulsão desses trabalhadores de dentro das fazendas, né? Por um lado, expulsão de centenas de camponeses, né, seja no café, seja na cana. Claro que na cana começou antes, começou já logo no pós-guerra. No café vai ser um pouquinho mais tarde, né? A expulsão desses trabalhadores. Por outro lado, o que você vai ter também? Você vai ter grilagem de terras públicas. Você vai ter, de novo, um processo de incorporação de terras públicas em função das obras de investimento que vão ser feitas no Brasil, né? Não se esqueçam, de 55 a 60, você tem JK, e JK você tem o plano de metas. O plano de metas é o ápice da industrialização brasileira. Pela primeira vez na história, nós temos a industrialização planejada. Então, você vai ter a internacionalização da economia e, com ela, a internacionalização da burguesia. A burguesia brasileira, ou burguesia interna, se torna a sócia menor desses capitais internacionais, né? Eu estou dizendo isso porque essas indústrias que saltam, essa indústria de bens de capital, o que é bens de capital? É aquela indústria que fornece máquinas, equipamentos, insumos para as outras indústrias, ela que vai criar a base para, na década de 60, você ter uma indústria voltada para a agricultura. Por isso que depois de 64, a agricultura vai acelerar, né, a sua modernização conservadora. Mas o que é importante entender é que de 45 a 60, você tem dois polos, grandes polos de luta. Esses trabalhadores expulsos, parte desses trabalhadores já assalariados, né, e uma massa de camponeses resistindo a grilagens de terra, a expulsão por parte desses fazendeiros que querem incorporar, né, terras públicas. Então, isso vai explodir. Então, o campesinato, na década de 50 e 60, vai se tornar um sujeito político, um ator político. E note que eu estou falando de 50 e 60 o país era rural, a maior parte da população está no campo ainda, né? Ainda que a gente já tenha um processo urbano industrial, a centralidade já é a indústria, né, do processo de acumulação de capital. Nesse processo, além das lutas radicais, Porecatu no Paraná, Trombas e Formoso no Goiás,
você vai ter Santa Fé em São Paulo, que um dos autores que vocês leram comenta até Santa Fé, a luta dos arrendatários ali, você vai ter a revolta dos colonos no sudoeste do Paraná, então você vai ter levantes, explosões, né, camponesas radicais, mas também você vai ter a organização política de classe dos camponeses. Você vai ver surgir a União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil, que é a tal da UTAB, que vai trabalhar, sobretudo, com esses trabalhadores que já estão fora da fazenda, já foram expulsos e estão vivendo plenamente de salário, estão proletarizados, na míngua, lascados, morando na ponta da rua ou num povoadinho, sendo recrutados sazonalmente pela fazenda de cana. Então, você vai ver surgir a UTAB, né, que vai ser a mãe da CONTAG, essa que nós conhecemos hoje. Isso vai ser em 54, em 1954 vai se criar essa UTAB a partir de uma articulação do próprio PCB, ele que vai criar essa... claro que a centralidade da luta ali, da UTAB, é a sindicalização, ainda que ela não existe, está vetada, só em 63 que vai poder se sindicalizar. E, por outro lado, você vai ter uma outra organização de classe, que vai ser as ligas camponesas, que vai surgir em 55, a partir dos foreiros. Ó, veja só, uma outra relação de trabalho, não é o morador de condição, é o foreiro. Né? Então, o foreiro vai ser a base social das ligas camponesas, que é aquele que está dentro da fazenda resistindo para não ser expulso. Né? Por isso que eles vão desenvolver ocupação de terra, vai ser um negócio muito, muito forte, vai se organizar em 13 estados brasileiros, as ligas. As ligas não é só no Nordeste, vai ter ligas aqui no Paraná, organizadas, né? Então ela vai ser portadora de projeto político, né? E aquela ideia de reforma agrária na lei ou na mar é expressão de um projeto político, eles já tinham claro, né, que a luta era a luta pelo socialismo, não era a luta do PCB, né, em que se punha uma etapa democrática nacional para depois chegar numa etapa socialista. E aqui no Rio Grande do Sul vai surgir mais localizadamente também uma organização política importante dos camponeses, que é o MASTER. Né? Ele vai ser formado em 1960, vai durar até 64, quando vem um golpe. Por que em 60? Porque em 58 a 62 você tem o Leonel Brizola de governador do estado. Mas o MASTER vai desenvolver um instrumento de luta fantástico, que é o acampamento. Olha só, o acampamento na história brasileira surge, acampamento de camponeses lutando por terra, como instrumento de pressão política, surge com o MASTER, que vai organizar grandes acampamentos. Então, o que é o MASTER? É Movimentos Agricultores Sem Terra, até o nome é parecido com o MST, né? E ele vai surgir aqui no Sul, mas ele não se lastreia pelo Brasil, né? Mesmo porque teve pouco tempo de vida de existência. Então, essas três organizações já expressam organizações que já têm projeto político, né, já têm estrutura organizativa, não é, já têm processos de direção coletiva, né, divisão de tarefas, enfim, são processos que já demonstram um amadurecimento da classe. A classe camponesa tomando consciência, é a classe para si, esse ponto. Não é? Bem, então é isso, chegamos nesse período com essas grandes lutas, não é, que vai desenrolar lá em 63, com a grande campanha das reformas de base, né? Um dos temas da reforma de base vai ser justamente a reforma agrária, né? Lá em 13 de março de 64, o João Goulart vai anunciar e vai detalhar, inclusive anuncia não, ele assina o projeto de reforma agrária, né, onde ele pretendia desapropriar uma série de fazendas vizinhas, as ferrovias, rodovias, as açudes, então aquelas fazendas acima de 500 hectares que eram improdutivas ao lado, 10 quilômetros de cada margem das rodovias, das ferrovias, iam ser desapropriadas se não fossem produtivas. Claro que isso foi 13 de março, e 31 de março, 1º de abril foi o golpe, então não deu tempo das coisas acontecerem, né? Mas o que é importante do João Goulart foi que em março de 63, também em março, né, vai ter, então, o Estatuto Trabalhador Rural, quando a CLT, então, chega no campo e permite a sindicalização. É por isso que a CONTAG vai surgir já em novembro, dezembro de 63, que é produto dessa luta por sindicalização aí, né. Bem, gente, eu vou ficar por aqui, o tempo estourou feio, né, me desculpem, mas aí eu fico aberto para a gente conversar um pouquinho mais. Eu tentei traçar, não sei se ficou claro, a cronologia, né, traçar elementos para vocês entenderem
o que está posto nesse debate aí, atrás desse debate que os textos suscitaram, né? Ainda que os textos falam, sobretudo Alberto Paz Guimarães, Nelson Werneck Sodré, que são textos mais históricos, mais largos, né? Mas Caio Prado está bem contextualizado, o Paulo Schilling também está bem contextualizado nessa frase que eu acabei de citar agora, que é a década de 50 e 60. Aí, né? Bom, estou aberto aí para conversar com vocês, questões, vocês leram, né? Deve ter outras questões para compartilhar aí com os camaradas aí que também estudaram o material, né? Fiquem à vontade, gente, eu só vou fechar a câmera aqui, mas eu estou ouvindo vocês. Obrigado. Muito obrigado, Pardal. Foi uma grande aula de história, e não só de história, mas do Brasil em geral. Poderíamos abrir para as perguntas. Então, nessa, eu tô aqui digerindo, assim, porque é muita coisa. Já fiz umas 4 páginas aqui de anotações. Acho que dava para fazer muito mais ainda. E, na real, minha pergunta faz mais sentido, assim, até fugindo também um pouco do texto, assim, que alguns artigos eu nem consegui terminar de ler, mas já é um debate que a gente vem fazendo há um tempo, assim, né? Aí eu tava lendo o livro do Muniz Bandeira, né, o Ano Vermelho, ele ia falando sobre os reflexos da Revolução Russa no Brasil, e ali, na verdade, ele vai trazendo também basicamente a história do Brasil, do período colonial, mais ou menos até agora. E ali ele vai falando sobre um processo que vai surgindo ali desde do Bill Aberdeen, né, do Slave Trade Suppression Act, né, de 1845, que vai forçar, claro, a Lei de Terras de 1850, né, que é justamente o fim do tráfico negreiro, né, e como isso, na verdade, acaba gerando esse processo de transferência de capital do tráfico, né, do tráfico negreiro para a manufatura. Aí eu queria entender melhor como é que é esse processo, assim, né? Ali ele acaba dando só essas dicas, né, de como a gente poderia avaliar essa transformação, que é justamente, né, a liberação desses capitais que eram direcionados pro tráfico negreiro são agora direcionados para a manufatura interna, como se ali no final da década de 1890 fosse dar início realmente à industrialização do Brasil, naquela fase mais inicial, né? Formação de manufaturas, formação de uma indústria complementar à agricultura, né? E aí, não sei se tiver uma visão melhor, mais ampla, assim, para trazer sobre esse aspecto que seria interessante. Obrigado, Marlon. Eu me inscrevi ali do lado para fazer uma pergunta um pouco mais sintética, no sentido de que no primeiro texto, creio eu, acho que o que estava em debate, o próprio Alberto Guimarães colocou que definiu o caráter da propriedade da terra é o que guiaria o que daria base para o próximo movimento político, no caso, se levaria uma revolução de cunho socialista, uma revolução de cunho burguesa, no caso, o que daria base para a reforma agrária, se ela seria uma reforma para transformar a terra em burguesa ou já partir para alguma questão mais socialista. E, enfim, acho que o debate de lá foi superado em relação ao caráter da propriedade da terra, mas eu queria saber qual que é o debate hoje que está sendo travado sobre a questão da reforma agrária, porque hoje o Brasil é claramente um país capitalista, só que dependente. É bem isso mesmo, viu? Quando se encerra o tráfico transatlântico de escravos, uma massa de capitais comercial, né? Então, note, além do café e do açúcar, e anteriormente do algodão, né? Esses produtos agrícolas, claro, eles geravam um ganho comercial, mas a grande mercadoria era o ser humano, era o escravizado. Então, essa foi a principal mercadoria de todo o mercantilismo, né, e até o século XIX, né, inclusive no século XVII, no século XVIII, né, 1750, 40, a Inglaterra era o maior país que controlavam, né, o comércio transatlântico, né, não só para o Brasil, mas também para a América do Norte, dos Estados Unidos, né, era o maior país
digamos, de comercialização de escravos. Então, o capital que está posto nesse comércio de gente, de humanos escravizados, era imenso. Então, quando você suspende isso aí, é claro que parte desses capitais, né, que estava na mão de setores comerciais, né, então era essa aristocracia que coordenava as exportações e importações, eles vão transferir esses dinheiros para outros setores. E qual é o setor que vai se beneficiar com ele, né? Vai ser justamente o café, que está em alta, né? Em 1850, eu já tinha dito, 1840 o café já é o primeiro produto de exportação, 1840, 1850 ele está posto no Vale do Paraíba, né? Então aquele litoral do Rio já indo para o litoral de São Paulo, litoral norte, mas em 1850 o café chegou em Campinas, chegou em Jundiaí, né? Em 1880 ele vai chegar no oeste paulista, né? Ribeirão Preto, né? Então ali vai explodir, né? Então veja, nós vamos também entrar na segunda metade do século XIX com um café muito valorizado. Então, nós vamos ter saldos na balança comercial que são enormes, né? Se eu não me engano, acho que o Werneck traz isso no texto dele, né? O saldo da balança comercial. Então, observe que esses capitais, uma parte do capital negreiro, ou do tráfico de escravos transatlântico, vai para a fazenda do café, mas não é só para isso que ele vai também. Ele também vai para financiar as primeiras experiências industriais, mas também bancárias, né? Que se associar isso a essa avalanche de grana que o café vai trazer, sobretudo na segunda metade do século XIX, você vai ver essa formação desse capital bancário e essa formação do capital industrial vindo, não só, mas vindo desse setor agrário, né? Então o café vai ter um papel também importante nesse processo de acumulação aí, não é? Veja, as primeiras ferrovias que vão se pôr no Oeste Paulista, elas já vão se dar em sociedades anônimas. Olha que loucura, né? O capital financeiro já existindo aí. Surge a SA. As três ferrovias do interior do Oeste Paulista são todas sociedades anônimas, de qual faz parte alguns fazendeiros, né? Então, você vai ver nesse século XIX a liberação de capitais comerciais ligados ao tráfico negreiro e de capitais comerciais ligados à exportação de café migrarem desses setores, lastreando, potencializando, incorporando o capital bancário e o capital industrial, né? Então, você vai ter isso aí, né? E mais, né, você vai ver que vai ser esta oligarquia que vai conduzir esse processo, né, de formação da burguesia aqui de dentro do país, né? Então, ela vai coordenar esse processo. A gente pode dizer que houve crise, 1850, 1860, né, o escravo está sendo migrado de outras regiões para o café, mas a partir de 1860, essas aristocracias da plantation vai estar em crise, mas são elas que vão coordenar todo esse processo, né, da República Velha, depois vão coordenar todo esse processo que vai gerar a formação da burguesia brasileira, né? Por isso que a burguesia brasileira ela traz, né, essa característica, ela é moderna do ponto de vista das mudanças tecnológicas, da sua competitividade no mercado, né, mas ela é muito conservadora nas relações sociais, né? Ela é autoritária, é mandonista, essas são características, né, porque quem coordenou essa transição não foi a burguesia, foi esta aristocracia rural, né? Ainda que você tenha uma aristocracia rural, que já não é tão mais rural, porque ela está envolvida com o circuito comercial e financeiro já. Você vai ter barão de café que virou banqueiro, você vai ter barão de café que virou industrial, né? Mas é essa mentalidade da aristocracia rural, das oligarquias, que vai moldar, né, a forma de pensamento. Por isso que vai ser difícil encarar, vai ser difícil visualizar a classe burguesa no Brasil com um projeto de nação. Ela não vai ser portadora de um projeto de nação, como foi a burguesia em outros locais. Isso vai marcar toda essa nossa industrialização, toda a nossa fase democrática, né? E aí eu vou chegar na segunda questão, né?
Então, isso marca a nossa próprio processo, né, aqui de modernização das relações na agricultura brasileira, né? Então, veja, o assalariado rural vai se pôr depois do golpe de 64, 1964 em diante, que você vai poder dizer, começam as relações capitalistas a se tornarem hegemônicas no campo, né? Até 1980 você vai ter já a hegemonia do capital na agricultura, ainda que, né, são milhões de camponeses, né, mas a forma de reprodução da riqueza no campo se dá, né, pela reprodução ampliada do capital, né, e não mais pela forma campesina anterior. Eu estou dizendo isso porque a reforma agrária não se pôs como necessidade, primeiro por isso, porque a burguesia que se forma aqui no país, ela não tem a pretensão de ser uma burguesia que cria um projeto de nação e que rompe, né, com o setor aristocrático, né, do campo. Só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Quando na Europa, em alguns países, vamos pegar a França, fez a Revolução Burguesa, né, a burguesia cria o Estado burguês a partir de uma revolução, ela impõe a reforma agrária. E por que ela impõe a reforma agrária? Ela tem um caráter econômico e um caráter político. Então, a burguesia, lá em 1789, a fazer a sua revolução, derrubar, né, aquele Estado absolutista, né, enforcar o rei, ou decapitar o rei, né, ele impõe uma derrota política e mete a reforma agrária. E, ao colocar a reforma agrária, ele quebra o poder político da aristocracia rural. Né? Naquele período ali, era feudal, né, francês. Né? E, por outro lado, ela faz a reforma agrária, do ponto de vista econômico, para desenvolver o mercado interno, né, para que essa massa de camponeses possam se inserir em mercados. Quer dizer, ele vai adquirir produtos manufaturados, mas também vai vender produtos no mercado. Vai se formar o mercado de terras, vai se formar o mercado de produtos agrícolas, vai se formar o mercado de crédito. Então, a reforma agrária vai, na ótica capitalista, né, então a reforma agrária, ela tem, né, na ordem, no desenvolvimento capitalista em alguns países, ela se fez necessária porque as burguesias nacionais tinham um projeto de nação. Né, então, ela rompe com aquela forma de sociedade aristocrática feudal e impõe um modo de ser burguês. Né? Uma sociedade liberal, uma sociedade regida pelo mercado, onde está centrado a acumulação, a competição, né, a iniciativa privada. Aqui no Brasil não se põe nada disso, né? Ao ponto que a burguesia brasileira, ela quer comprar tecnologia, ela não quer investir capital em produzir tecnologia. Né? Ela é modernizadora na economia, mas ela não investe um puto pila em desenvolvimento tecnológico, porque ela é dependente, ela não quer, né? Não quer se aventurar a se dispor a construir algo, ela já pega, né, algo que está pronto. Então, a reforma agrária aqui no país, ela não precisou a modernização do campo brasileiro não se deu pela aplicação de uma reforma agrária. Uma porque fazer a reforma agrária implicava em perder força o setor aristocrático, né, de qual ela deriva, ela vem de dentro desse meio, né, e ela então moderniza, ela faz uma modernização por cima, pelo alto. Então todas as mudanças no Brasil, elas se deu por essa via que alguns autores vão chamar de via prussiana, que é essa via o grande já chamar da revolução passiva, por cima, pelo alto, né? Então ela se dá sempre por cima, excluindo o trabalhador, excluindo a população pobre. Né? Então aqui a reforma agrária, ela não se põe por essa natureza conservadora do processo de desenvolvimento brasileiro, industrial, urbano, né? E ela também não se pôs porque ela encontrou um outro caminho para a modernização das grandes fazendas, que vai se dar, sobretudo, né, após 64, quando você tem uma indústria voltada para a agricultura, os militares valeria uma aula sobre isso para explicar como é que se deu essa modernização conservadora da agricultura, né? Então, o latifúndio, ela não deixa de ser um latifúndio, mas ele se moderniza, né? Então, a burguesia vai entrar nos anos 80, né, satisfeita, porque, em certa medida, a sociedade está urbanizada,
a economia é industrial, né, e o campo se modernizou. O campo, leia-se as grandes fazendas, né, excluindo um monte de gente, né, trazendo uma série de contradições, e uma das contradições é o próprio MST que aparece, como contradição dessa exclusão dessa massa de camponeses da terra, porque não fez a reforma agrária, simplesmente modernizou. Eu simplesmente em termos, que é bem sofisticado, eles fizeram uma série de políticas para modernizar, né? Então, nós entramos, precisa olharem as teses que fundam o MST lá em 84 e 85, 84 é o primeiro encontro, 85 é o primeiro congresso do MST. Então, quais são as teses que estão lá, né? Isso não está assim escrito, o MST não tem essa tradição como tem a esquerda brasileira de ter congressos com teses. A gente vai formulando politicamente, coletivamente, vai amadurecendo, né? Mas lá em 84, 85, estava claro essas ideias. Primeiro, o capitalismo no Brasil modernizou o latifúndio sem fazer a reforma agrária. Então, o latifúndio está modernizado. Por isso, a burguesia não precisa da reforma agrária. Bom, se a burguesia não precisa da reforma agrária, o Estado burguês, que é dirigido pelos seus interesses burgueses, não vai fazer a reforma agrária. Então, a consequência é que o trabalhador e o camponês não pode esperar pelo Estado e nem pela burguesia para fazer a reforma agrária. A reforma agrária no Brasil será produto da ação direta dos trabalhadores e dos camponeses. É por isso que saiu lá em 84, 85, né, a palavra de ordem, né, é ocupação já. Né, a ocupação é a única solução. Foi essa a palavra de ordem que saiu. Né, e nós vamos explodir. Vocês em Santa Catarina, 25 de maio, é um dia muito emblemático, que foi lá em 85, 25 de maio de 85, que a Abelardo Luz tivemos centenas de camponeses ocupando várias fazendas. Né? Em outubro de 85 foi a ocupação da Fazenda Anônia, aqui no Rio Grande do Sul também, foi mais de 1.000 famílias num grande latifúndio, que é produto dessa organização, dessa leitura da realidade e dessa palavra de ordem. Né? E note, nós estamos fazendo isso em 85, quando já é a nova república, não é mais regime militar, e a nova república, em 85, anunciou o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária, que ia assentar 1.400.000 famílias. Vejam só, 1 milhão em 5 anos, 1.400.000 famílias. Eles anunciaram. E as nossas lideranças, naquela época, já tinha claro, esses caras não vão fazer. Então, a reforma agrária é produto só da ação direta dos trabalhadores. Então, hoje, o que é a expressão reforma agrária popular? É essa reformulação da estratégia frente à mudança que teve no campo, né, sobretudo no final dos anos 90 para cá, quando o agronegócio se faz. Então, veja, eu tenho a modernização do campo de 64 à década de 80, né, mas eu tenho um giro nesse processo de modernização do campo, que vai ser o final dos anos 80, o final dos anos 90 e início dos anos 2000, que vai gerar essa configuração que nós chamamos de agronegócio. Então, agronegócio não é um sinônimo de latifúndio, é uma expressão, né, de uma nova correlação de forças, uma nova força no campo, né, que enfrenta o sem terra. Né? Então, é um modelo agrícola do capital financeiro expresso no agronegócio, né, que aglutina uma série de forças, né, e dá uma unidade nesse bloco que colocou a luta pela reforma agrária num outro contexto, muito mais difícil do que era nos anos 80. Então, veja, por isso que nós reformulamos em 2014 a nossa estratégia, porque mudou o inimigo no campo. Né? Não é mais o latifúndio só, agora é o agronegócio. E o agronegócio não é uma mudança de nome só, era latifúndio, agora é agronegócio, é uma nova correlação de classes no campo. É um novo estágio em que a luta de classe se pôs no campo. Então, a gente reformulou a estratégia, que é a reforma agrária popular. E na reforma agrária popular fica muito claro isso. Hoje, né, 2021, reforma agrária no país aqui só interessa a um setor da sociedade, que são os trabalhadores e os camponeses, o setor popular. Não interessa a mais ninguém. Né? Claro que tem um setor médio que se interessaria, né? Então é isso, e ela vai ser produto de quando esse setor popular, classe trabalhadora, camponeses e essa massa de pessoas, né, que estão nas periferias, conseguirem construir uma nova correlação de forças que permita avançar um projeto democrático, né, e popular. Né? Isso permite acumular força. Então a reforma agrária popular, ela é uma transição
né, para a luta socialista e a tomada do poder. Né? Então, é esse momento de acúmulo de forças, né, dessas forças populares, dos trabalhadores, em vistas de um programa democrático popular, né, para que a gente consiga criar condições para fazer a Revolução Brasileira. Então, essa é a ideia da reforma agrária popular, tá bem? Vamos adiante? Muito obrigado. Agora a gente tem o Jorge e depois o William Clay. Pode tomar a palavra. Opa, boa tarde, camaradas. Boa tarde, perdão. Muito obrigado aí pela exposição, muito excelente. Quero fazer uma pergunta, primeiro passando por um tema um pouco que não foi diretamente tocado na sua fala, né, mas é um tema que, de certa forma, o que você falou tem reflexos nesse outro tema, que é um pouco do que a gente estuda, né, que é a questão das cidades. E o que fica nítido aí com essa exposição é como a cidade pode ser beneficiada com o processo de reforma agrária, né? Primeiro, pelo fornecimento de alimentos, segundo, pela própria possibilidade de resolver um pouco da questão da reforma urbana, né? A distribuição de casas, habitações e a construção de cidades mais bem relacionadas com o campo, que pode ter um planejamento, um plano muito mais condizente com o modo de vida das pessoas, né, e não de agora que as cidades que são feitas propriamente para o capital. Só que, para fazer um paralelo, né, um pouco com a nossa leitura e com a nossa fala, o que a gente vê hoje é que a esquerda de agora tem muitas semelhanças com a esquerda de 64, principalmente nessas leituras que a gente faz aqui na questão do PCB, né, que é o caráter predominante do liberalismo na esquerda, que é esse desejo enorme de desenvolver o capitalismo para acreditar que assim alguma coisa melhor viria, né? A diferença que se coloca é que no pré-64 acreditava-se com o desenvolvimento do capitalismo poderia depois, né, nessa concepção etapista, ter um processo revolucionário socialista. Só que, na atualidade, me parece que essa não é muito o desejo, a ambição de boa parte da esquerda, né? Então, a gente, com isso, tem um atraso político, teórico muito grande, que não consegue fazer avançar as nossas teses, não consegue fazer avançar as nossas pautas, né? Sequer a gente tem uma proposta ou a fala de ou a busca, né, a estratégia final como sendo a Revolução Brasileira ou como o caráter socialista das nossas proposições, né? Isso que faz muita falta na nossa, que a gente percebe, né, nas nossas proposições políticas e até na possibilidade, na capacidade de se organizar os trabalhadores. Só que o que eu vejo ali nesse discurso do pré-64 são algumas coisas. E aí eu queria te perguntar mais nesse sentido, né? A primeira questão é que ali havia, né, como você já bem colocou, e a Júlia também no começo, né, essa necessidade, esse âmbito de acabar com o latifúndio, só que até numa outra leitura que a gente já fez ali, da Vânia Bambir, né, ela deixa evidente que acabar com o latifúndio ou a divisão de terras não tem por si só um caráter socialista da coisa, em si um pouco do desejo liberal também da coisa, né? Claro que no nosso país hoje, na atual constituição de força que a gente tem, isso poderia, em muito, enfraquecer os atuais capitalistas de maior poder. Só que também daria poder e propriedade para outras pessoas, né? Se não fosse feito com um caráter socialista. Enfim, e o que se dizia ali no debate pré-64 era essa necessidade dessa reforma para se acabar com o latifúndio, buscando essa distribuição de terras e a propriedade, né? Isso está evidente no texto de alguns autores. E algum desses autores, isso me deixou curioso, utilizam muito Lenin para justificar as suas, e até mesmo Marx, né? Mas principalmente o Lenin, para justificar as suas escolhas e as suas estratégias. E eu queria saber se você sabe me dizer o que realmente há de Lenin nessa busca teórica que eles fazem, nessa justificativa teórica. Porque, né, com as leituras que a gente faz de Lenin, a gente vê que são coisas distintas, né? O Lenin, apesar dele
ter feito o processo um pouco diferente na Rússia, ele sempre coloca a necessidade da Revolução Socialista e do rompimento com a propriedade privada. A outra questão o que hoje a gente poderia designar como como sendo um camponês ou um latifundiário, porque ao longo do livro me parece que tem um esforço bem grande assim dos teóricos aqui de criar nessa consciência do que é na época um latifundiário, o que é um camponês, né? E hoje a gente não tem noção do que seria essas duas categorias, do que são essas duas pessoas, né? Até pela transformação que essas coisas teve, como você acabou de comentar, como o próprio caso um pouco da transformação, entre aspas, né, do latifundiário na pessoa na agronegócio. E aí a última pergunta que eu queria fazer, para fechar esse ciclo de ideias, diante desse caráter evidentemente liberal que a esquerda tinha naquela época, a gente viu concretamente duas situações, né? A primeira foi a contra-revolução, talvez tenha tardado mais para dar o golpe, né? Porque isso já era algo que estava sendo construído há bastante tempo. Antes de 64, né? A gente já, tipo, pelos relatos históricos que tem, já sabia que isso era uma vontade de se fazer, mas talvez pela não radicalidade da esquerda naquele período, o golpe não tenha se consolidado antes. Daí eu queria te fazer uma pergunta que vai nesses dois sentidos, né? Tipo, essa característica liberal que tem a esquerda naquela época, né? Desse desejo liberal, que eu digo, desse desejo de desenvolver o capitalismo, ela é o fundamental para que se atrase esse golpe, até onde ela tinha capacidade de tomar o poder, e quanto que essas ideias tinham penetração com a população na época. É uma pergunta meio imensa, mas é nesse sentido. Obrigado, camarada. Agora, William. Boa tarde. Eu quero ter uma parte aqui do Alberto Passos Guimarães, porque eu gostaria que o painel comentasse. Eu vou buscar ela aqui. Tem bem a ver com o que o Jorge comentou, que ele fala lá no caminho reformista e o caminho revolucionário, e qual é desses dois tipos, o tipo ou curso do desenvolvimento capitalista no campo que o proletariado deve apoiar. Aí ele comenta que o proletariado e as forças mais progressistas da sociedade brasileira devem apoiar as transformações burguesas no campo que resultem na destruição dos laços com o feudalismo, né, na perspectiva que ele estava defendendo, que resultem na destruição de formas pré-capitalistas e expressem o desenvolvimento democrático apoiado no capitalismo de Estado e na propriedade camponesa. Este é o curso revolucionário do desenvolvimento do capitalismo no campo, o qual se opõe ao curso reformista, que consiste nas transformações burguesas que se realizam sem alterar as bases do antigo regime. Então, eu gostaria que o senhor comentasse essa parte, e também, também nesse sentido, que o senhor comentasse alguma coisa a respeito de movimentos atuais, como a Comunidade que Sustenta a Agricultura, a CSA, e organizações em torno do alimento orgânico, né, atualmente. Assim. É isso. Obrigado, camarada. Pardal, está contigo a palavra. Modéstia à parte, era a principal força da luta popular eram os camponeses, não acham que eram os operários, né? A força do PCB nesse período estava no campo e estava nos trabalhadores assalariados das estatais. O setor privado não tinha força no movimento operário privado, né? Então, veja, esses caras estão postos ali, né? E estão postos numa tradição em que há uma leitura marxista bastante mecânica, da Terceira Internacional. Né? A Terceira Internacional, pega as teses lá de 28, 30, né? Então, lá há uma leitura mecânica da história, né? E eles não se deram conta, um pouco, eu tentei falar para vocês um pouco de como que surge essa burguesia, né? Então, isso é América Latina, não é só Brasil. Você aqui não tem uma burguesia revolucionária lutando, como na Europa, contra um setor de uma sociedade atrasada, né? Então, eles têm uma interpretação equivocada das origens desse setor, né?
ainda que tenham expressões de burgueses liberais, como Roberto Simonsen e alguns outros empresários, um pouco mais, digamos, moderno, no sentido de ter uma preocupação com a nação. Então, veja, nós temos que se pôr no lugar desses escritores, às vezes, né, para a gente pensar o tempo histórico deles. Eles são herdeiros de um marxismo que ainda é muito mecânico, e isso debilitou a análise da história brasileira, né? Então, eles não conseguem ver uma burguesia que surge de dentro dessa oligarquia, né, e traz com ela uma série de características na condução, né, seja das mudanças industriais, as revoluções industriais que elas vão colocar em curso no pós-guerra, como também, e como que ela traz características das oligarquias no sentido da organização da sociedade, né, são muito conservadoras, né. Então, vejam, isso por um lado, então é uma leitura mecânica que eles herdaram da Terceira Internacional, né, em que a luta de classes é bastante mecanizada. Isso impede de eles perceberem que esse setor, digamos assim, de relações pré-capitalistas no campo, ela foi fundamental, essa extração de valor, não é? De sobretrabalho, trabalho excedente, superexplorado desses camponeses, ele foi fundamental para o processo de industrialização, não é? O Florestan, que eu acho que talvez tenha a melhor leitura disso aí, né? Que ele vai dizer que há uma dupla articulação da nossa economia, né? É uma articulação interna em que o setor moderno convive com esse setor pré-capitalista, e esse moderno, ele capta esse trabalho excedente dos camponeses, né, no seu processo de acumulação, né, e uma articulação externa. Então, na medida em que eu estou vinculado ao mercado mundial, eu também me beneficio, né, das tecnologias lá de fora, mas eu também sou obrigado a ceder, né, excedentes econômicos para esses setores, né, desses países centrais, que depois vão se tornar não só país, mas nós vamos ter uma série de grandes corporações internacionais que vão captar essa massa de mais-valia que a gente vai estar gerando aqui. Então, eles perderam essa dinâmica dialética do processo, né? Então, eles acreditavam que havia a possibilidade de ter uma burguesia portadora de um projeto de nação, e ela nunca foi portadora de um projeto de nação, né? E hoje está muito claro, é só ver, depois do golpe de Dilma, isso está muito cristalino, né? Essa característica dessa burguesia interna, né? Não vou chamar nem de brasileira, nem nacional, né, para não confundir. A outra coisa que nós precisamos ver, se pôr no lugar deles, é que nós estamos, década de 60, nós estamos com relações no campo, a maioria da população está no campo, 55% da população está no campo, e boa parte dessa população está sobre essas relações muito precárias de vida, de dependência pessoal, de miséria. Por isso que, em certa medida, esse setor de esquerda vê, né, no progresso da agricultura, entenda, progresso aí seria as relações capitalistas na agricultura, como libertadoras dessas pessoas pelo estágio de miséria que elas estão, né? Então, por isso que a gente vê esses escritores, a gente tem que se pôr no lugar deles, né, do tempo histórico, né, o que ele está enxergando, né? Por isso que para esses caras, para nós é mais tranquilo, né? A gente sabe que as relações capitalistas no campo não são portadoras de progresso, a não ser progresso tecnológico, que é desenvolvimento do capital, e só traz mais acumulação de capital para uma minoria e uma série de efeitos, né, ambientais, trabalhistas, na sociedade, enfim. Né? Só que lá naquela época não era assim, eles tinham esperanças que essas relações de miséria, de tamanha, imagine o que é uma relação de cambão, você dentro de uma fazenda se obrigar a trabalhar gratuitamente, né, sem receber nada, né, mal porcamente você vive numa choupana, né, você tem lenha e água e olhe lá, né, essa massa de camponeses internalizados nas fazendas estava excluída de tudo, não existia mercado, eles caras não tinham o mínimo de dinheiro para sair, para comprar alguma coisa fora, né? Então, a sujeição, a subordinação, né? Então, por isso que as relações tipicamente capitalistas, na cabeça de Alberto Passo Guimarães, ou do PCB, né, Nelson Werneck Sodré,
eram libertadoras, porque o estágio precário que essas massas trabalhadoras estavam era imenso, né? Só que posto lá na década de 60 é diferente de estar posto agora, né? E ver que a transformação pelo capital, né, ou a introdução das relações capitalistas na agricultura, né, ela tem uma série de... não resolve aquilo que eles queriam resolver, né? Mas lá em 60 era visto como algo que poderia criar melhores condições para os trabalhadores fazerem a sua luta, veja. Então, eu acho que tem que ter um cuidado quando se pensa nessa ideia do... isso eram liberais. Cuidado, estavam em vistas de como fazer, né, para que a massa de trabalhadores melhorassem as suas condições materiais de vida e, com isso, melhorassem suas condições de consciência, conseguisse se libertar da dependência pessoal, da sujeição, né, e conseguisse entrar numa coisa chamada mercado, para conseguir desenvolver consciência de classe, né, que ali não se punha, não tinha a mínima condição de ter consciência de classe. Claro que as ligas, as outras forças foram trabalhando, né, na luta e no conflito para desenvolver, pelo menos, essa consciência corporativa, né. Então, temos que ter um certo cuidado, né. Claro que a leitura era mecânica, por isso que foi etapista, né. Mas a leitura etapista do PCB, ela é a partir de 58. Só em 58 que eles assumem a leitura etapista, né? Se você olhar final da década de 40 até 58, a leitura era outra, né? Ainda que a leitura passasse, qual era a caracterização do Brasil? O Brasil era um país semicolonial e semifeudal, mas, né, em virtude do tamanho conflito que essas relações geram, era possível fazer uma frente ampla, incluindo a burguesia. Eles estavam iludidos com a burguesia. Então, já em 48, já estavam dizendo, precisa trazer a burguesia. Mas eles tinham clareza de outras coisas. Por exemplo, eles não apostavam na via eleitoral institucional. Mas só a partir de 58 que eles vão apostar nisso. Tanto é que, olha só, o segundo governo de Vargas, quando Vargas ganha o segundo governo, o PCB era a oposição, e dizia que Vargas era um lacaio. Era o PSTU, entendeu, do governo Lula, né? Então, veja, quando ele se suicida, em 54, as massas populares invadiram as sedes do PCB, destruíram, porque identificavam o PCB como gente de direita, porque era contra o governo Vargas. Então, e naquela época não estava posto uma leitura liberal. Lá, se você ler os documentos deles, você vai ver que estava posta a luta armada, como eles não acreditavam na via institucional eleitoral, eles diziam com todas as palavras, o desenlace é pela luta armada. Entende? Então, em 58, eles vão reposicionar. O que mantém é esse vínculo, essa leitura sobre a burguesia, né? Então, em 58, eles vão dizer o seguinte, a Guerra Fria criou um ambiente de estabilidade. Então, a via institucional eleitoral ganha força. Então, essa dimensão democrática burguesa é um caminho, nós vamos ter que apostar nisso, não é? Então, a Revolução Brasileira vai se dar por duas etapas. A etapa democrático-nacional e a etapa socialista. O democrático-nacional aqui são as duas dimensões da luta. Luta democrática é antifeudal, então é a luta pela reforma agrária, direitos trabalhistas, né? E a dimensão nacional é a luta anti-imperialista. Para eles, não é? Eles achavam que tinha um setor da burguesia que topava isso aí, né? Isso em 58, né? Nas declarações deles lá, eu não lembro qual dos congressos deles. Então, veja, nós temos que ter um certo cuidado, né, na leitura, né, porque são homens dos seus tempos, né, nós somos pessoas, homens e mulheres, do nosso tempo também, né. Veja, o Lenin nisso aí, né, o Lenin a gente pode falar muitas coisas, né, e eu quero que vocês não se esqueçam do Lenin da NEP, tá bem? Porque senão a gente perde a dimensão da capacidade de um líder político, né. A NEP foi um passo atrás, meus companheiros. A NEP foi, após todo aquele esforço de guerra, né, para salvar a República Soviética, né, aquele esforço de guerra, as suas invasões, a guerra interna, a guerra civil, os caras tiveram que dar um passo atrás. E o passo atrás foi adotar mecanismos capitalistas.
certo? Então, não esqueça, o Lenin desenhou isso, não foi outro, né? Teve outros que apoiaram. Depois ele morreu em 24, não deu tempo de seguir, né? Depois veio Stalin, em 28, foi a estatização completa das terras. A estatização, assim, coletivização forçada no campo, né? Foi uma outra relação com os camponeses. Mas a NEP foi muito interessante. Por que é interessante? Porque ele interpretou a fase em que ele estava na correlação de forças. Como que eu acumulo força? Essa é a grande questão hoje. Então, para mim, não é problema se é democrático nacional, se é democrático popular, se é socialista. Né? A grande questão é como que eu acumulo forças na sociedade para o nosso projeto da revolução. Né? Aqui, revolução, entenda, é a tomada do poder, e a centralidade é o poder político da sociedade. Não é outra coisa. Né? Tem gente que não gosta de dizer de tomar o poder, mas é isso, é o poder. Né? Desse aparelho do Estado, é o poder econômico. Então, veja, claro que a reforma agrária, ela tem esse viés na história, ela foi forjada na luta de uma burguesia revolucionária no século XIX, né, depois no século XX, né? Então isso se chamou de reforma agrária clássica, essa que dinamiza o mercado capitalista e derrota um setor conservador, aristocrático, feudal ou escravista, como foi nos Estados Unidos. Né? Quando eles fizeram a guerra civil, eles impuseram a reforma agrária, né, para o setor escravista, né, latifundiário de lá. Então, veja, só que agora a reforma agrária não se coloca mais nesses termos, pelo grau de desenvolvimento. Claro que ao ter, né, acesso à terra, quando a gente trabalha com a nossa base social de camponeses sem terra, né, ou com pouca terra, você não tem uma plataforma, nós vamos socializar a terra. Não, o cara está lutando pelo lote. Né? É uma propriedade burguesa, é uma propriedade privada. Não é de tipo burguesa, porque ele não explora o outro a partir dessa propriedade, ele trabalha com a sua família, mas é propriedade privada. Então, você tem que trabalhar com essa dimensão. Né? Como que você consegue, na luta política pelo lote, pela reforma agrária, ele vai ter a sua terrinha, como que você vai politizando essa pessoa, e essa pessoa vai começar a entender que ele precisa da cooperação, da entreajuda, ele precisa socializar algumas coisas. Né? Se você chega com um projeto dizendo assim, ó, agora vai ser a luta para socializar tudo, né, você não junta ninguém. Né? Então, aqui que vem a maneira, né, a transição de como que você vai conseguir acumular forças e no processo de acúmulo de forças vai conseguir politizar e ampliar os desejos e as ambições dessa massa de pessoas. Né? Então, veja, você viu lá o Paulo Schilling, se olhar o texto dele, está lá, em vários momentos aparece, quem sabe a gente avança para a socialização das terras. Porque ele tem certeza que esses camponeses, eles não estão interessados se é socialismo, capitalismo, que ele quer viver, ele quer sobreviver de uma maneira digna, e isso é muito justo. Né? Agora, cabe às lideranças, essa massa de militantes com formação política, trabalhar, né, o horizonte, no sentido de dizer, olha, você sozinho, você como proprietário, você está fudido no capitalismo, meu amigo. Né? Não tem saída para o camponês no capitalismo. Então, eu tenho que derrotar o capitalismo. Né? Ainda que lá na frente, nós vamos discutir com vocês como vocês podem socializar suas terras. Foi que nem a Revolução Cubana. Eles não começaram com a terra socializada. Né? Lá, depois de tomado o poder, eles vão fazer um puta de um trabalho, só em 75 eles vão conseguir criar as primeiras cooperativas coletivas, quando os camponeses colocaram as suas terras privadas, os seus lotes para o coletivo. Então, é um processo de educação das massas. Né? Veja, e no caso brasileiro, né, como eu já caracterizei a desgraça, a vida precária dessa massa de gente no interior, né, no campo, naquela década de 50, 60, falar de reforma agrária, dizer assim, você vai ter um pedaço de terra para sobreviver, dali tirar seu sustento, cara, isso era uma revolução. Não só porque quebrava o poder político desses setores latifundiários, mas você criava uma outra dinâmica, cara, na economia e no país. Né? Claro que depois você ia trabalhar com esses pequenos proprietários, como que você poderia evoluir, né, na consciência e nas formas de entreajuda para que os meios de produção fossem mais cooperativizados, mais socializados, né? Mas é uma coisa, porque o nosso país é muito desigual, né? A nossa carga escravista, que colocou uma massa de miseráveis, né, que até hoje segue, né? Essas coisas são de impacto,
né? Então, a reforma agrária, ainda que ganha o termo de reforma, ainda que fosse naquele horizonte de reforma agrária clássica, de reproduzir a propriedade privada, né? Ela, no Brasil, por essa característica de tamanha desigualdade, ela tem um conteúdo revolucionário, né? Que coloca imagina esse processo massivamente, a distribuição de lotes para milhares de pessoas, né? Isso coloca num outro patamar a luta, a economia, né? Bem, para ir finalizando, ainda na primeira questão, tinha outra coisa do Lenin, a leitura do Lenin para o campo, ele vai ter a sabedoria de perceber que não existia só o jeito clássico, né, da burguesia vencendo a aristocracia, impondo a reforma agrária e fazendo, né, a reforma agrária para o desenvolvimento. Existiam outros caminhos, e ele vai mostrar, existe uma via prussiana, que é justamente esse caminho em que, né, essa grande fazenda se moderniza pelo alto, sem precisar da reforma agrária. Talvez seja isso que os autores nossos aqui também vão pegar, né, e transferir meio que mecanicamente para cá, né. Ainda sobre a segunda questão, que o companheiro leu um pedaço ali, não é? Eu não consegui acompanhar direitinho a leitura, mas é isso, olha, eles não se dão conta, na leitura sobre a realidade brasileira, do papel desse excedente econômico que esse setor arcaico atrasado tinha na economia, né? Ou tinha como função de acumulação de capital, né? Então, esse setor arcaico, no nosso desenvolvimento foi muito isso, né? Foi esse combinado de desigualdades, né? E ele gerou e acumulou muito trabalho excedente na mão de alguns, né? Isso formou o capital, né, no Brasil, né? Esse trabalho em condições muito precárias aí, né? E eles ainda acreditavam de que existiria uma burguesia que teria interesse de romper com essas relações feudais, mas eles não percebiam que essa burguesia fazia parte e estava muito satisfeita com essas relações de atrasados, porque elas geravam uma massa de excedentes que elas captavam, né? Era funcional para a economia, né, capitalista, já industrial, urbana, se desenvolvendo, essas formas atrasadas, né, se alimentava disso, e isso que eles não conseguiram entender, eles não perceberam essa dialética. Quem vai falar um pouco disso vai ser o Florestan Fernandes, depois, mais adiante, o Francisco de Oliveira, né, que vai trazer essas reflexões, né, para nós, o André Gunder Frank, depois o Rui Mauro Marini, que vai mostrar essas relações aí, como é orgânico do desenvolvimento do capitalismo brasileiro, né, ele precisar recorrer a essas formas pré-capitalistas, né, para acumular mais capital, né, nessas relações de retardatário, dependente, né. Então, faz parte desse processo. E essa crença mítica de uma burguesia, né, que é produto dessa mentalidade de um marxismo mecânico, né, de achar que a burguesia era um setor revolucionário contra as relações feudais, né. E aí dá um giro, né, se a gente olhar o governo JK, né, a burguesia, essa burguesia interna, ela se associa deslavadamente com o capital internacional, ela se internacionaliza, e o PCB ainda ficou falando ali, já no início da década de 60, em uma aliança com a burguesia para avançar, né. E por que do golpe, então? Teve uma das questões que o companheiro colocou, né, que o golpe, a classe dominante sempre usou o golpe como uma forma preventiva, de reação preventiva. E essa reação preventiva não é porque a esquerda era domesticada, ou liberal, como o companheiro colocava, é porque a esquerda acumulou forças, é porque havia uma nova condição. Se você olhar o que foi a década de 60, a sociedade brasileira politizou, né? As bandeiras democráticas avançaram. Você já está vendo uma sociedade ainda que a maior parte do campo está, né, nas relações essas que nós falamos, a maioria da população está aí, mas o campo está se organizando, e na cidade, está tendo um processo de tomada de consciência, né? Então é uma revolução nas artes, na cultura, na luta de classes, né? E a reforma, a grande campanha das reformas de base foi a síntese em 62 e 63, e aquilo que estava em jogo, e a burguesia
Não teve dúvida, foi para o golpe como forma preventiva, na insegurança do que é dar, né? Mesmo porque era uma exigência do capital internacional. O capital internacional, nós temos que entender que nessa fase ele já é monopolista internacionalmente. E nós já estávamos, alguns setores já estávamos monopolizados. Então eles precisavam de estabilidade política no país. Estabilidade é isso, ó, é trabalhador, educado, quietinho, trabalhando, em sociedade com os três poderes funcionando. Né? Isso para eles é o ideal, para acumular capital. Então, para eles darem um salto na economia brasileira e, de fato, para o capitalismo monopolista, eles precisavam dessa estabilidade. E a burguesia não teve dúvida. Com toda aquela agitação, aquele florescimento, aquela politização na sociedade brasileira nessa década de 60, eles foram para o golpe, né? Porque eles precisavam dessa estabilidade também, pelas incertezas que a luta de classes colocavam, e eles não tinham força para controlar essa luta, eles já estavam perdendo as condições de fazer a luta de enfrentamento na política institucional, né? Eles foram para o golpe, porque eles queriam, de fato, dar esse salto. E não deu outra, né? O governo militar criou, então, essa nova fase em que o capitalismo brasileiro entrou nessa fase de capitalismo monopolista de Estado, né? Sobretudo com as grandes estatais que foram construídas aí, toda a acumulação de capital e riqueza que se teve. Muito obrigado, Pardal. A gente encerrou a rodada de perguntas. Caberia fazer mais uma formação contigo, porque é muito bom. Se quiser dar algum recado final, algum comentário. Então tá, gente, é um prazer estar com vocês, viu? Muito obrigado, eu estou aí à disposição, tendo oportunidade, e se o tema for, digamos, da minha capacidade, né, não tenho... Eu sou muito mais um curioso, sou um militante de uma organização social, e ainda que eu tenha uma formação acadêmica, mas meu tempo foi a militância, né? O que eu quero dizer mais uma coisinha para vocês é isso, olha, hoje é um dia muito especial para a luta camponesa, né? Então são 25 anos do massacre do Eldorado de Carajás, né? Teve uma série de atividades de ato cultural, mas nós também tivemos vários trancamentos de estradas, né? Para marcar esse dia aí tão caro para a luta camponesa aqui no Brasil, que se tornou uma luta internacional, né? Então hoje também é o Dia Internacional da Luta Camponesa aí, né? Mas também dizer a vocês que nós estamos, a partir de hoje, até o dia 30, desenvolvendo uma ação, né, que nós estamos chamando de parada produtiva, né, pela vida e contra a fome. Então, nós vamos estar fazendo uma série de ações aí, também no terreno institucional, pressionando prefeitos para tentar diminuir as atividades nas cidades do interior, né, fazendo campanha. Amanhã vai ser um dia de doação de alimentos, mas também lá para o dia 30 vamos estar aí engajados nesse processo de doação, de solidariedade, que o ano passado foi muito marcante para nós, a gente fez muitas dessas atividades, né? Enfim, então, para nós, eu quero dizer que essa campanha, né, ou essa parada produtiva pela vida e contra a fome, está nos dizendo da gravidade do momento político e sanitário, né? Então, não brinquem, companheiros, companheiras, a situação é muito grave, está, né, descontrolado, né? Nós preferimos recuar um pouco nas ações diretas de rua para preservar a nossa militância e a nossa base social, porque a gente sabe que perder alguém é muito caro. Perder vidas hoje, em outros termos, né, defender a vida do nosso povo é a principal bandeira. Essa é a centralidade da luta. Claro que a vida passa por ter comida, passa por ter emprego, passa por ter vacina, passa por derrubar Bolsonaro, né? Mas nós estamos nessa campanha, então, né? E contem com o MST aí, né? Para as lutas, para as atividades. Claro que agora muitas das atividades são mais simbólicas, são assim remotas também, né? Mas estamos à disposição, e tenha sempre o MST como companheiro dessa luta, né? Que pretende revolucionar o Brasil. Tá bem? Muito obrigado, gente. Um bom final de tarde, um bom domingo para todos vocês aí. Tchau, tchau. Muito obrigado.